Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores da casa, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para uma noite de estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina consoladora. Hoje teremos nossa irmã Edna Santos, que é da Federação Espírita Pernambucana. Ela nos trará o tema Jesus, Alegria dos Homens. É um tema que sobejamente sabemos da importância de Jesus em nós. E ai de nós se não houvesse Jesus em nós. Mas vamos iniciar os trabalhos da noite, elevando o pensamento ao alto, para ficarmos irmanados com as energias benfazejas do mundo celestial, para contarmos com a presença dos irmãos do bem, mensageiros de luz do Criador, que possam nos trazer luz, discernimento, entendimento para o estudo da noite de hoje. Ao tempo em que rogamos ao Criador também paz para o mundo, para os desabrigados, os famintos, os presidiários, todos esses irmãos carentes diante de Deus, que necessitam da misericórdia do Pai. E assim, em prece, passamos a palavra à nossa irmã Edna Santos, para que nos traga a sua mensagem. Peço, por favor, que desligue seus celulares. Obrigada, Luiz. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez juntos, para mais uma noite de estudos, em verdade de rememoração, né? De a gente trazer de volta para a nossa memória afetiva a presença magnânima de nosso Senhor Jesus. Por que nossa memória afetiva? Porque Jesus já faz parte da nossa vida há muito tempo. Poderíamos dizer que há milênios, porque somos espíritos muito antigos. O nosso mundo de provas e de expiações, ele é habitado por espíritos muito antigos. É um planeta que, não obstante o seu atraso moral, é um planeta que reúne muitas pessoas inteligentíssimas, pessoas que já viveram muitas experiências reencarnatórias, que já tiveram a oportunidade de passar por diversos países, morar, nascer em diversos países, experimentar múltiplas culturas, saber muita coisa de uma cultura, de outra, aprender, porque essa é a nossa trajetória no universo. Não falamos nem na Terra, não é? Porque a Terra é só um dos lugares do universo. Nós somos criaturas do universo, fomos criados para ele, o universo foi criado para nós também. Então, nós temos aqui na Terra já uma vivência de muitos milênios. Possivelmente, muitos de nós que estamos aqui, sentados ou de pé nessa noite, podemos estar naquela época, lá, ouvindo Jesus falar, escutando a sua voz. E não seria de todo, digamos assim, de uma felicidade geral, porque naquela época nós éramos ainda muito parcos de conhecimento espiritual. Sabemos que a inteligência era vigente, né? Havia já muita criação, Roma era um esplendor de tecnologias, Roma tinha água encanada naquela época, não é? Hoje em dia nós temos irmãos nossos que ainda não usufruem da água encanada. E Roma, naquela época, já era uma cidade, tinha uma mensageria, um sistema de mensageria, nossa, esplendoroso, melhor do que os nossos correios e telégrafos de hoje. Então, inteligência não é o que faltava. O que faltava era a moralidade. Por isso que Jesus veio para cá. Porque ele poderia ter esperado um pouco mais. Vou esperar meus irmãos ficarem mais, não é, saudáveis moralmente. Vou esperar que eles fiquem mais amorosos, mais atenciosos, mais solidários. Mas ele viu que se ele fosse esperar,
poderia demorar demais e nós nunca saberíamos as diretrizes do nosso planeta. Quem é que dirige o nosso planeta? João Evangelista fala no seu primeiro, né, capítulo do seu evangelho, que a luz veio ao mundo e o mundo não reconheceu a luz. Falando de nosso Senhor Jesus. Falando que ele é o governador espiritual do nosso planeta. Então, ele precisava vir mesmo em tempos recuados. Mesmo sabendo que muita gente ali não tinha muita noção de espiritualização. Estavam muito mais apegados às coisas do mundo, aos bens materiais, como ainda estamos hoje. Porque o materialismo, ele é muito difícil de ser arrancado do seio das sociedades. Então, Jesus, né, faz parte de uma das esferas espirituais do nosso planeta Terra. Como governador, ele tem que estar mais próximo de nós. Então, no mundo espiritual, em torno da Terra, há pelo menos 7 esferas espirituais rondando o nosso planeta. Então, a crosta terrestre, que é aqui onde nós estamos, é a terceira esfera espiritual da Terra. A primeira é o abismo. Quem falou dela foi João, também, no seu capítulo 20 do Apocalipse. Ele fala do abismo, onde está presa a besta, o dragão, a serpente, que foi presa pelo anjo, para que durante 1000 anos não atrapalhasse o desenrolar das nações. Mas caberia que essa besta deveria ser solta também. Então, nós temos em torno da Terra 7, pelo menos 7, pode ter até mais, 7 esferas espirituais, não é? Elas são, na verdade, moradas vibratórias, onde há espíritos nas mais diversas categorias de espiritualização. No abismo estão as piores pessoas que nós já possamos imaginar. Depois do abismo, então, temos as trevas, as sombras, aonde espíritos, numa condição melhorzinha do que aqueles que estão no abismo, ainda também praticam seus atos de maldade, de perversidade, influenciando aqui a Terra. Então, vejam, aqui na nossa crosta, nós somos influenciados pelas esferas abismais, trevosas, mas nós também somos influenciados pelas boas esferas espirituais. Então, depois da nossa crosta, que é a terceira esfera espiritual, nós temos os umbrais. Nós espíritas conhecemos bem os umbrais, por conta das obras O Céu e o Inferno, onde Kardec entrevista diversos espíritos das mais diversas condições espirituais, inclusive espíritos vivendo nos umbrais. Nós temos as obras de André Luiz, 13 ao todo, que faz uma série de livros, que consta de uma série de livros chamada A Vida no Mundo Espiritual. Nós temos também o Apocalipse de João, nós temos o livro Cidade no Além, uma psicografia de Chico Xavier e de Dona Reigorina Cunha, médium que foi sobrinha de Eurípides Barçanufo. Então, diante de todo esse conhecimento que nós temos das esferas espirituais, há uma delas que está bem próxima de nós também, que é a esfera espiritual da arte, da ciência e da cultura. Então, nessa esfera residem os poetas, os compositores, os cantores, os atores, os pintores, os escultores, e também aqueles que foram ligados com a cultura do mundo, Sócrates, Platão, Allan Kardec e tantos outros espíritos maravilhosos que nós podemos conhecer. Então, é dessa esfera espiritual que vem a inspiração para que nós façamos os nossos trabalhos no campo da arte. Quando a gente fala Jesus, a alegria dos homens, nós estamos falando do nosso governador, não é? Do nosso governador planetário. E é uma música belíssima de um dos missionários dessa esfera espiritual da arte, da cultura e da ciência, chamado aqui na Terra de Johann Sebastian Bach. Ele nasceu na Alemanha e, desde criança, ele já demonstrava um talento enorme para a música.
não obstante a sua família fosse também do ramo musical. Era uma família, digamos assim, musical, não é? A gente conhece várias famílias assim. Espíritos que são afins com a música encarnam juntos numa mesma família. E aí o pai é músico, o filho é músico, a mãe é música, todo mundo lida com a música. Era o caso de Bach. Quando ele tinha seus 31 anos, ele compôs uma música que ele chamou de 32ª cantata, chamada Jesus, Alegria dos Homens. Ele vai falar por que ele vai fazer essa música, porque na sua época, não era comum ter músicas na igreja. Hoje, as igrejas, né, atraem muitos adeptos por conta da música, notadamente as igrejas evangélicas, notadamente os jovens, não é? Nas igrejas evangélicas, há muitos jovens. Eu acho muito bonito isso. Nos domingos, quando a gente sai de casa, muitos jovens evangélicos estão nos sinais, entregando mensagem, convidando as pessoas a visitarem sua igreja. Ou seja, valorizando o movimento juvenil evangélico. Eu acho isso muito bonito. Então, as igrejas na época de Bach não tinham essa movimentação musical nas igrejas. Foi aí que Bach pensou em fazer uma música. Antes ele tinha pensado em fazer uma música para o Advento. O que é o Advento? O Advento é o evento que fala da chegada de Jesus aqui na Terra, não é? Então, ele pensou em fazer uma música para o Advento. E, observando que nas igrejas não havia música, ele pensou em fazer essa música e cantar na igreja. E, assim, homenagear Maria, a mãe de Jesus. Então, meus irmãos, é dessa esfera que vêm esses espíritos maravilhosos, todos que nós já conhecemos, e que embelezaram a história da humanidade com a beleza da sua arte e da sua cultura, não é? Então, ele nasceu no dia 31 de março de 1685, ou seja, no século XVII, há mais de 300 anos. E até hoje, olha que coisa bonita, né? O que é bom perdura para sempre. O mal, não. O que é mal não perdura, o bem, sim. Então, essa música, até hoje, ela é cantada nas igrejas, nos recitais, né, em todos os lugares. Aqui em Recife, tem um projeto muito bacana, que é Música no Parque, né, Thaís? Aquele que a gente vai ver orquestras cantando, a Orquestra Sinfônica da cidade do Recife, que é uma belezura, não é? Muito mal, digamos assim, aproveitada, porque músicos maravilhosos, tem um maestro chamado Nenel Liberalquino, que o homem é uma fera na regência. Então, quando aqui em Pernambuco, aqui no Recife, vez ou outra, esse projeto é trazido. A última vez que eu estive foi lá no Teatro Santa Isabel. Nossa, é de arrepiar, meus irmãos. É tão bom a gente ouvir música boa, né? É muito delicioso. A música transcendental, como é o caso da música sinfônica, da música erudita, da música clássica, esse tipo de música nos enleva e eleva. Enleva no sentido do bem-estar que a gente sente na alma e eleva porque tira-nos de uma vibração e nos leva para outra vibração. Então, vejam, é assim a música Jesus, Alegria dos Homens. Escutem ela no YouTube, é muito linda, não é? Então, Jesus é a nossa alegria, porque se nós pudermos pensar, nós veremos que Jesus só trouxe alegria para a Terra. Mesmo quando ele colocou palavras aparentemente dicotômicas, eu vim trazer a espada e não a paz, eu vim trazer a divisão, não é? Então, aparentemente, nossa, Jesus é um revolucionário, ele realmente é o que a profecia dizia, que ele seria um rei, mas não. Se nós formos olhar as profecias com relação a Jesus, nós vamos ver, portanto, que Jesus, ele é o príncipe da paz. E quando ele falava de divisão, ele não falava de separar propositadamente as pessoas. Ele já dizia o seguinte, que elas já estavam separadas, só que elas não percebiam isso. Então, com a sua eloquência, com a sua erudição, com a sua força magnética no falar, ele trouxe o despertar
para muitas pessoas. Diríamos que naquele tempo nós estávamos, como dizia Joana de Ângeles nas suas obras, estávamos em consciência de sono, dormindo sem saber que estávamos, né? Na madorna espiritual. Então, Jesus veio acordar. Por isso que quando as pessoas se deram conta do que realmente Jesus queria dizer, muitas delas mudaram a forma de pensar e de agir. Daí a divisão. Não que Jesus tenha dividido as pessoas propositadamente, provocando entre elas briga, confusão. Todas as citações evangélicas onde haja, da parte de Jesus, algum comportamento não condizente com a sua postura, é falta de observação e má interpretação. Ele também previu isso, né? Que as suas palavras seriam mal interpretadas, elas poderiam sofrer uma ruptura muito grande, foi o que aconteceu, como, por exemplo, naquele episódio dos vendilhões do templo, né? Que, segundo a tradição evangélica, Jesus pegou um açoite, um açoite daquelas coisas que tem na ponta, que quando bate na pessoa, fere, machuca. Imagine Jesus ameaçar as pessoas com um açoite, com um chicote, eu queria me lembrar dessa palavra, um chicote. Imagine Jesus, o príncipe da paz, com um chicote na mão. Isso não combina. Isso é interpolação, isso é falta de observação. É uma má interpretação. E o pior, essa passagem dos vendilhões do templo deu para os clérigos da Idade Média a força de criar o Tribunal do Santo Ofício. Se Jesus se irou, nós também podemos nos irar, ou seja, usando a prerrogativa equivocada de que Jesus se irou. Então, muitas coisas que tem no Evangelho, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente lê. Por isso que é tão importante estudar versículo por versículo, como disse Alcione no livro Renúncia, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu e o padre Damiano, que era o Emmanuel encarnado naquela época, estudamos o Evangelho de Jesus versículo por versículo, para poder entender, porque muitas vezes a gente faz um recorte, pega um pedaço de um capítulo e dá a interpretação que a gente acha ao nosso bel prazer. Mas quando a gente lê versículo por versículo, não há erro, aí não há condição de a gente errar, a não ser que queira realmente interpretar completamente errado. Então, meus irmãos, Jesus, ele se reuniu, segundo Emmanuel aqui nessa obra, chamada A Caminho da Luz. Jesus se reuniu por 2 vezes antes de vir para o planeta. Se reuniu com quem? Com os espíritos da comunidade que ele faz parte. Dessas 7 esferas espirituais que falávamos no início, a 7ª é justamente a esfera das diretrizes do nosso planeta. Quem é que está lá? Jesus. Jesus e os espíritos na sua condição, aqueles espíritos que já superaram toda a força que a matéria tem sobre a alma, sobre o espírito, sobre o corpo físico. Nós somos espíritos ainda muito afetados pela nossa carne. Nossa carne ainda dita regras para nós que somos espíritos. Por isso que somos espíritos imperfeitos. Já os espíritos perfeitos, nenhuma influência a matéria exerce sobre o espírito, sobre a pessoa. Então, Jesus é dessa categoria. Interessante que dos espíritos, assim, digamos, mais próximos de nós, vamos dizer assim, segundo André Luiz, ele fala isso, no livro Libertação, salvo me engano, que a única pessoa que ele conhece que teve a graça, o mérito de visitar a 7ª esfera e falar com Jesus foi a irmã Veneranda. A Veneranda, ela já tinha mais de 2 milhões de horas de serviço voluntário. Então, ela adquiriu o mérito de nosso lar, ela poder visitar a 7ª esfera, ou a esfera das diretrizes do planeta. Ou seja, a Veneranda viu Jesus. Agora, os espíritos ainda na condição da Veneranda, na nossa condição, eu, pelo menos, meu Deus, nem cogito a ideia de poder visitar a 7ª esfera, não é? Mas espíritos mais evoluídos do que nós podem já ter ido lá, agora não podem ficar, porque ainda não estão completamente
purificados, porque não é que seja uma exigência, uma imposição, é a própria condição do espírito que se percebe não condizente com aquele lugar. Então, digamos que hoje eu fosse premiada para ir em nosso lar, que nosso lar é uma esfera espiritual bem mais evoluída do que a Terra. Não é a mais evoluída, mas é uma das mais evoluídas do que a Terra. Então, nem todos nós temos condição ainda de ir para nosso lar, não é? Imaginemos quando a gente chegar na espiritualidade e dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu pensei que eu ia direto para nosso lar e todo esse lugar horroroso, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque ainda não temos a condição espiritual de estarmos em lugares mais evoluídos, não é? Então, o título original dessa música, Jesus, a Alegria dos Homens, ela tem como título em alemão, e eu vou dizer a tradução, ela significa coração, boca, atos e vida. E dentro da música há um versinho em que Bach coloca o seguinte: coração e boca, atos da vida, hão de dar o testemunho, coração, boca, atos, nossa vida, hão de dar testemunho sem temor nem hipocrisia de que Cristo é o Deus Salvador. Então, Jesus se reúne, não é? Por 2 vezes. A primeira vez. Quando foi a primeira vez? Emmanuel vai dizer que a primeira vez, quando Jesus se reuniu com a comunidade dos espíritos puros, foi para, digamos assim, traçar o projeto de elaboração do nosso planeta. Nós vamos ver lá em André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, que André Luiz vai dizer o seguinte: espíritos de uma alta envergadura moral já têm condição de formar mundos. Então, Jesus, a natureza que a gente usufrui hoje, essa natureza linda e maravilhosa do nosso planeta, a aurora boreal, o polo ártico, o antártico, os mares, os oceanos, as plantas, os bichos, os minerais, tem por trás as mãos augustas de nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso engenheiro, ele é o nosso arquiteto, ele é o nosso mestre de obras, porque ele pensou em cada detalhe desse planeta, pensou no satélite como âncora, pensou na camada de ozônio, pensou em tudo para que nós pudéssemos estar hoje aqui, vivendo nesse planeta. Então, desde que o orbe se despreendeu da nebulosa solar, ou seja, a Terra já foi um pedacinho do Sol. Então, desde que ela se desprendeu da nebulosa solar e viajou no tempo e no espaço, está lá Jesus nas diretrizes desse planeta. Então, essa foi a primeira reunião. Então, quando a segunda, quando foi que aconteceu? Quando, então, Jesus decidiu vir para cá. Essa foi a segunda reunião, porque possivelmente pode estar acontecendo neste momento uma terceira reunião, porque Jesus está nas diretrizes do nosso planeta. Tudo o que está acontecendo aqui não está passando despercebido pelo nosso Senhor, pelo nosso governador. Então, quando ele se decidiu vir para cá, ele se reuniu e aí foram escolhidos os espíritos que fariam parte da família humana a que Jesus, então, viria, não é? Então, nós vemos que ele pensou em tudo também, inclusive na sua família. Não é à toa que nós vamos ter um espírito da mais alta envergadura como José. Não é por acaso que vamos ter um espírito da mais alta envergadura como Maria. Foram espíritos bem escolhidos para serem os pais biológicos de nosso Senhor Jesus. Sem falar dos apóstolos, os apóstolos também foram escolhidos. Eles não estavam aqui por acaso, eles não foram chamados. Quero que sejam pescadores de homens, quero que sejam agora meus discípulos. Não foi assim, pelo acaso. Vem você, ou sorteio. Já estavam escolhidos por Jesus. Não é? O seu advento já vinha sendo previsto por Isaías, por outros profetas, Zacarias, Jeremias, há mais de 700 anos antes de Jesus chegar. Então, vejam, quando ele decidiu vir, já começaram a vir para o planeta os profetas, aqueles que iriam anunciar.
o que significa profeta? Além de ser uma pessoa da envergadura moral mais elevada. Profeta é aquele que fala alto, não é porque fala alto, não, é porque fala moralmente acima. Então, Isaías, por exemplo, ele era considerado um herói nacional pelos hebreus. Foi o profeta mais querido do povo hebreu e também o que mais falou da vinda de Jesus ao nosso planeta. Então, anos, séculos antes de Jesus vieram os profetas, vieram os filósofos, porque as palavras de Jesus também são filosóficas, são científicas, são filosóficas e são religiosas. Por isso que a doutrina espírita, ela tem esses 3 aspectos, porque ela é o cristianismo redivivo de Jesus. E para ser o cristianismo redivivo de Jesus, se Jesus era um cientista, ele formou esse planeta, a doutrina tem que ser uma ciência. Se Jesus falou do reino de Deus, que era possível chegar ao reino de Deus a partir de sendo misericordioso, sendo pacífico, sendo brando, sendo puro de coração, ele filosofou. Então, por isso que a doutrina espírita também é uma filosofia. E é uma religião, porque Jesus não passava um dia sem orar a Deus. Todos os dias, religiosamente, Jesus subia no monte e fazia suas orações a Deus. Então, a nossa doutrina tem esses 3 aspectos por orientação e diretriz de nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos ver Jesus, portanto, chegando, né, no nosso planeta e realizando, assim, os seus feitos. Ele, durante 3 ministérios, vamos falar assim, né, porque nós podemos dividir a missão de Jesus em 3 pedaços. O primeiro ano, que foi o ano decisivo, né, quando ele teve que organizar de uma forma geral tudo o que ele iria fazer, e daí então foi quando ele convidou os apóstolos, foi quando ele se batizou, foi quando ele foi até os sacerdotes, porque antes de chamar os apóstolos, Jesus procurou quem? Os religiosos, aqueles que estavam mais ligados a Deus, porque ele vinha trazer o reino de Deus. Então precisava falar com pessoas que estivessem afetas a esse tema, não é? Estivessem mais próximos. Então, quando ele viu que havia um desinteresse muito grande por parte dos sacerdotes, que estavam muito mais preocupados com o templo, né, de pedra, com os rituais da religião, com a cabala hebraica, né, com todos aqueles rituais. Por isso que na parábola do samaritano ele inclui um sacerdote de propósito. Então, quando ele viu que havia ali um desinteresse muito grande por parte dos sacerdotes, ele saiu de fininho e foi buscar outros, ou seja, chamar os outros, que também fariam parte, junto com os sacerdotes, mas aí os sacerdotes abdicaram dessa questão, e aí Jesus partiu para aqueles que realmente estavam já pré-definidos para serem seus discípulos. Claro que depois outros discípulos foram se associando, não é? Ao quadro apostólico. Havia aqueles 12 que seriam os apóstolos, porque apóstolo é diferente de discípulo, o apóstolo já é aquele que tem uma tarefa e precisa colocar essa tarefa em voga, o discípulo é aquele que está aprendendo, é diferente, ainda não é aquele que vai colocar em prática, mas está aprendendo, e nós sabemos que depois desses 12, porque tinham influenciadores, né? Eles eram influenciadores também, é uma palavra que a gente usa hoje muito, só que a palavra influenciador hoje ela é muito mal elaborada, na época ela estava correta, então aqueles apóstolos como influenciadores, eles conseguiram arregimentar muito mais discípulos, a princípio 12, depois 70, depois 500, e hoje somos mais de 2,5 bilhões de discípulos de nosso Senhor Jesus, né? Pelo menos esse é o número que as estatísticas apontam de cristãos no mundo. Então, 2/3, agora nós somos 8 bilhões, né, de pessoas, foi dito agora há pouco, 2/3 desses 8 bilhões de pessoas são cristãos. O cristianismo é a maior religião do planeta. Então, nós vamos ver, então, que Jesus dividiu o seu ministério em 3 atos, melhor dizendo. A partir de janeiro do ano de 31, Jesus, né, passou a pregar. Foram 11 parábolas. E, assim, as de mais destaque, nós podemos citar a do joio e do trigo, que é a parábola que fala deste momento que nós estamos vivendo aqui na Terra.
Nós agora sabemos quem é joio, nós agora sabemos quem é trigo, e o que está havendo agora é o período da colheita, ou da ceifa. Os ceifeiros, quem são os ceifeiros? São nossos irmãos da espiritualidade maior. E Emmanuel diz num livro chamado Livro da Vida, acho, não me lembro bem se é esse, Livro da Esperança. Ele diz o seguinte, que os nossos prontuários estão nas mãos de nossos benfeitores espirituais nas altas esferas da espiritualidade, né? Eles nos analisam, eles nos observam para ver nossas ações. Então, este momento, meus irmãos, que nós estamos passando na atualidade, é o momento da ceifa. E esses espíritos estão separando o joio do trigo. Então, veja, estamos numa etapa muito alta e forte do período de regeneração do nosso planeta, que ainda vai demorar uns tantos de tempo para chegar, porque um período ele não se modifica tão rapidamente, assim como nós pensamos. Então, por exemplo, nós temos que levar em consideração o nosso livre-arbítrio, e Deus respeita o livre-arbítrio dos homens. Porque a gente poderia perguntar, por que Deus permite que pessoas más convivam com boas pessoas? É uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. E aí os espíritos superiores responderam, para que os maus aprendam com os bons, e os bons aprendam a não fazer o que os maus fazem. E que se o mal se alastra, é por conta ainda, digamos, da timidez dos bons. Está lá na questão número 932, mais ou menos, que diz, Kardec dizia, os espíritos dizem isso porque Kardec perguntou, por que o mal ainda prolifera na Terra? Aí eles respondem, porque os bons são tímidos e os maus são ousados. Quando os bons quiserem, prevalecerão. Ou seja, o mundo ainda não está numa condição melhor porque os bons ainda não tomaram uma atitude. Então, a partir do momento que a corrupção for sendo debelada, que a inveja, o ciúme, o orgulho forem sendo afastados da nossa alma, aí sim é que nós faremos a nossa regeneração. Então, nesse primeiro ministério, foram 11 parábolas, a do joio e do trigo e a do semeador, que foi uma parábola importantíssima. Foi a primeira parábola que Jesus proferiu, quando ele recebeu a visita da sua mãe, que foi vê-lo, não é? Porque fazia já algum tempo que ele estava fora de casa, e a mãe foi ver Jesus lá em Cafarnaum, porque Jesus se estabeleceu em Cafarnaum. Ele passou alguns meses, vários meses morando em Cafarnaum. Foi o local onde ele operou mais ditos milagres, né? Onde ele curou mais pessoas, onde ele fez os prodígios maiores, assim, vamos dizer. Então, no segundo ano, foi a partir de maio de 32, Jesus proferiu 6 parábolas, e as mais conhecidas nossas, a parábola das bodas e dos talentos, e houve aquele fenômeno extraordinário também da tempestade acalmada, que os apóstolos pensaram que iam morrer, porque Jesus estava dormindo na proa do barco, e uma tempestade começou a se formar, o barco começou a sossobrar, poderia afundar a qualquer momento, e Jesus dormindo. E aí, eles, com muito medo, acordaram Jesus. E Jesus perguntou a eles por que eles estavam com medo, se ele estava com eles. Vejam só, não é? Se nós estamos com Jesus, qual o motivo que temos de sentir medo? Quando sentimos medo, quando a nossa fé vacila, quando a nossa autoestima vai lá para o pé, quando ficamos angustiados, estressados, quando ficamos ansiosos, estamos nos afastando de nosso Senhor Jesus. E aí ele perguntou, por que vocês estão com medo? Onde está a sua fé? E aí Jesus fez o quê? Levantou-se e falou com os espíritos da natureza. Nós sabemos que quando Jesus formou o nosso planeta, ele contou com a ajuda de espíritos. Vocês ficam cuidando dos ventos, vocês ficam cuidando das águas. Quando ele elaborou o nosso planeta, ele determinou as tarefas. Está lá no capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da missão e da ocupação dos espíritos. Então, tem os espíritos que cuidam dos bichos, os que cuidam das plantas, dos mares, dos rios, dos ventos, dos furacões e tudo mais. Então, Jesus levantou-se e disse silêncio, e a tempestade... Ou seja, quem foi que escutou Jesus? O vento?
sei lá, a chuva, não, os espíritos que estavam provocando aquele fenômeno, não é? Então, eles ficaram admirados, como é que ele faz isso? Como ele tem capacidade de fazer isso? Ou seja, nós todos vamos fazer isso, não é? Quando nós estivermos mais evoluídos, mais adiantados, conforme mesmo disse Jesus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e vós sois deuses. Tudo que eu faço, podereis fazer. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, que à medida que a gente vai evoluindo, progredindo, nós vamos aprendendo, inclusive, a lidar com a natureza. Com a natureza. Vejam que coisa maravilhosa. Então, no terceiro ano, que foi o ano da morte de nosso Senhor Jesus, previsto por Zacarias, profeta, que Jesus seria escarnecido, seria cuspido, seria maltratado, tudo isso estava visto com riqueza de detalhes nas profecias antigas. Então, o povo hebreu já sabia que Jesus viria e já sabia que ele também morreria, vítima da iniquidade humana, não é? Então, no terceiro ano, que foi o ano da sua morte, Jesus trabalhou muito, foram 27 parábolas, foram 2 sermões importantíssimos. No primeiro ano, foi o Sermão do Monte, onde ele coloca ali as diretrizes da nossa condução espiritual no nosso planeta, não é? São 12 bem-aventuranças. Bem-aventurados significa felizes ou também ditosos. Então, Jesus disse do Sermão do Monte, que a partir do momento que nós fôssemos misericordiosos, puros de coração, pobres de espírito, não é? Misericordiosos, brandos e pacíficos, nós seríamos bem-aventurados. Ou seja, né? Futuro ainda, não éramos naquela época, futuro. Então, nesse ano, não é? De fevereiro de 33, foi quando ele proferiu o sermão do cenáculo, que a gente chama de sermão da Santa Ceia, porque foi o último. Nesse sermão, Jesus já se despedia praticamente dos seus apóstolos. Sabia que mais dia, menos dia, a qualquer hora, a soldadesca romana viria prendê-lo, não é? Ele já sabia disso. E nesse período também, ele proferiu outro sermão muito conhecido nosso, que é o sermão dos 8 ais, porque 8 vezes seguidas Jesus disse, ai de vós, sepulcros caiados, hipócritas, e aí Jesus foi, né, porque 3 anos e o pessoal, aquelas pessoas não melhoravam tanto, não é? Ele falava assim dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, não do povo, não é? O povo realmente era muito ignorante, meus irmãos. Jesus, quando chamou eles, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Jesus estava falando da lei mosaica, que era aplicada de uma forma terrível naquela época, não é? Meu jugo é suave, ou seja, eu sigo o jugo de Deus, a lei, porque jugo significa lei, seguir uma lei, uma diretriz. Então, se ele dizia que o jugo dele era suave, seguir a Deus não era ruim, não era pesado, não era prejudicial, pelo contrário, né? E o meu fardo é leve, dizendo o seguinte, que a missão dele era uma missão de amor, de compreensão, de indulgência, de tolerância, de perdão das ofensas. Então, nós temos aí em Jesus, não é? Tudo isso. Então, por isso que ele viu que as pessoas estavam ainda muito envolvidas mais com as coisas materiais do que propriamente com as coisas espirituais, daí ele falou esse sermão. E também disse uma coisa muito importante que nós nunca vamos esquecer. Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, Jesus falando, portanto, do universo, né? Das moradas que há no universo, não somente as moradas físicas, mas principalmente as moradas espirituais. E só a doutrina espírita revela isso para a humanidade. As demais doutrinas, elas se preocupam com locais estanques, como, por exemplo, o céu se localiza lá em cima, então muita gente acha que aquele azul lá em cima é o céu, não é? Que o inferno ele se situa lá embaixo, ou seja, os espíritos maus estão lá no seio da terra, e até que isso tem lógica, nesse ponto sim, porque nós sabemos que nessas esferas da terra, nas esferas físicas da terra, existem cidadelas espirituais também localizadas no centro da terra, no fundo dos mares.
E também há esferas mais altas, por isso que as pessoas, quando falam, não é, que a gente vai para o céu, olham para cima, significando dizer, de uma forma metafórica, que as vibrações maiores, as ondas curtas, elas estão mais acima de nós, e as ondas longas estão mais abaixo de nós. Então, outras doutrinas pensam muito nessa questão mais, não é, do céu, do inferno. No século V, pensaram, e as crianças? As crianças não fazem mal a ninguém, e quando elas morrem muito novinhas? Às vezes a criança até já nasce morta, ou então ela morre com 2 anos, 3 anos, 5, 7, 12. Para onde vão essas crianças que não tiveram condição ainda de fazer nada de mal? Não tiveram a pretensão de serem maliciosas, maléficas? Para onde elas irão? Para o céu? Não, porque ainda não são boas. Para o inferno? Também não, porque elas ainda não fizeram nenhuma maldade. Então, criaram o limbo, a partir do Concílio de Constantinopla, número 5, do século V da nossa era. Então, vejam, purgatório e limbo foram criados como espaços alternativos para aquelas almas que ainda não tinham a condição de serem julgadas definitivamente para irem para o céu, se fossem boas, pelas indulgências, ou se irem para o inferno, porque não mudaram a sua forma de ser, ou não tiveram as orações daqueles que eram seus familiares, porque eles acreditavam assim, se a família orasse, não é? Ou amigo, ou pessoas admiradoras orassem por aquela pessoa que morreu, que não foi uma pessoa lá, essas coisas todas, então essa pessoa poderia, por meio das indulgências, elas irem para o céu. Lembram-se que André Luiz saiu dos umbrais por causa de oração, lembram disso? Como a oração realmente ela tem poder de ajudar as pessoas que estão em situação de dificuldade, não é? Então, nossos irmãos que estão lá na esfera espiritual do abismo, na esfera espiritual das trevas, nos umbrais, merecem de nós nossas orações, para que eles possam sair, né, dessa situação difícil. Então, nós vamos agora, para encerrar a nossa fala, vamos ver, portanto, agora Jesus, não é? Resolvendo as diretrizes do nosso planeta. Porque o mundo, meus irmãos, não está à disposição dos ditadores. Jesus é o único diretor no plano das realidades imortais. Quem fala isso aqui é Emmanuel nesse livro, não é? E agora que o mundo se entrega a todas, isso ele falando em 1939, ou seja, século XX, né? Terceira década do século XX. Então, e agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. Então, vejam, teve essa inauguração propriamente dita da nossa caminhada mais rápida a caminho da luz, ela teve início propriamente no século XX, porque até o século XIX ainda havia resquícios da Idade Média, ainda havia Inquisição, as cruzadas já tinham sido abolidas, mas já havia ainda muita perseguição, muitas pessoas eram queimadas vivas. Imagine usar óculos na Idade Média. Corria um sério risco de ser queimado como bruxa, porque a lente aumenta o tamanho das coisas, eles consideravam isso bruxaria. Uma pessoa que usasse de uma beberagem para curar alguém poderia ser queimado como bruxo, como feiticeiro. Imagina que hoje nós adoramos tomar chá, não é? Chá de todas as qualidades, tomar café. Imagina isso na Idade Média, isso era causa de uma pessoa ser queimada. Uma mulher que usasse salto, ela poderia ser queimada como bruxa. Então, vejam, havia ainda no século XIX resquícios da Idade Média. E Emmanuel ainda vai dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda no século XX havia muitos resquícios da Idade Média. Então, vejam, foi uma idade terrível para a humanidade, não é? Onde a alma humana não valia absolutamente nada. Então, o século XX e o XXI, eles vêm como séculos de esperança para a humanidade sair dessa situação. Então, espíritos abnegados e esclarecidos nos falam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos seus membros divinos. Então, essa terceira reunião
Falamos da primeira, que foi para fundar o planeta. Falamos da segunda, que foi para tratar da vinda de Jesus para cá. E agora a terceira. Será que Jesus vem de novo? Há pessoas que acreditam nisso, não é? Jesus voltará. Jesus está voltando. Será que Jesus voltará fisicamente ou ele virá espiritualmente? Eu sou mais a segunda opção. Porque nós já temos muito. Jesus não precisaria vir de novo. Vai que eu chego na espiritualidade agora, desencarno daqui a pouco, chego lá na espiritualidade, num lugar terrível, meu Deus, eu nunca pensei, eu como espírita, não é? Por que eu estou aqui? Aí uma voz vai me dizer, você já teve Moisés, você já teve os profetas, você já teve Jesus e você já teve a codificação. O que é que você quer mais? Não é? Então, na verdade, Jesus não virá como uma pessoa, não é? Há irmãos nossos que acreditam que Jesus é o próprio Deus, o Criador do universo. Acreditam que Jesus se fez homem, aliás, Deus, não é? Deus se fez homem e habitou a terra. Claro que não. Deus, o Pai da criação, não precisa se tornar um homem para experimentar o que é que o homem sente. Ele sabe. Foi ele que criou o homem. Então, ele não precisa viver como homem para sentir na pele as experiências humanas, não é? E, lamentavelmente, meus irmãos, há muitos irmãos nossos tratando Jesus de sua forma mais humana possível. Eu escutei essa semana um padre, ou sei lá, uma pessoa muito importante da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, disse que Jesus é transgênero. Um artista disse que Jesus era gay. Outro disse que Jesus era isso, era aquilo. As pessoas estão tratando Jesus da forma mais humana possível, como se Jesus fosse um espírito da nossa qualidade. E ele não é. Aqui nessa obra, Emmanuel diz, não podemos tratar Jesus, tratar Maria, tratar o Pai de Jesus como meras figuras humanas somente. São espíritos da mais alta envergadura moral. Tirar brincadeira com Maria, dizendo que ela abortou, dizendo que Maria era isso, colocando Jesus como marginal nas escolas de samba, do carnaval, dizendo que Jesus é isso, que Jesus é trans, que Jesus é gay, que Jesus... querendo humanizar a figura do governador espiritual do planeta. Isso é um absurdo. Se nós fôssemos católicos, dizíamos que é uma heresia, uma apostasia contra Jesus. Não podemos tratar Jesus dessa forma, tentando trazer Jesus para nós como se ele fosse uma mera criatura humana. Nós devemos observar que nós somos tridimensionais. Nós não somos só pessoas humanas, nós somos espíritos imortais que têm um corpo espiritual que permite que nós vivamos na espiritualidade e vivamos aqui também. Então, não podemos trazer Jesus para um debate meramente materialista, meramente humano. Temos que tratar Jesus com muito respeito e, lamentavelmente, ele tem sido muito desrespeitado ultimamente. E eu acredito que é por isso que nós estamos nessa situação. Então, nós temos que nos lembrar que Jesus, ele sacrificou-se. Não, mas ele não vai dizer isso. Jesus jamais diria que se sacrificou. Mas ele se abnegou. Jesus é um modelo de abnegação, de devotamento. E somente espíritos da mais alta envergadura moral são capazes de renunciar a estar em locais de alta elevação para virem para um planeta atrasado, mas que ele tem um carinho, um amor especial e assim conviver conosco. Já demonstrou sua humildade, já demonstrou sua superioridade ao nascer de uma forma muito simples. Poderia ter nascido num palácio, ou no Egito, num daqueles reinados ali dos faraós, ou na China. Imagina, a China era uma potência já, é a civilização mais antiga do nosso planeta e já era muito evoluída. Jesus poderia ter escolhido nascer na China, poderia ter escolhido nascer na Grécia, na Índia, onde eram locais onde eles tinham uma espiritualização muito alta, mas não. Resolveu ir para um cantinho ali da Ásia Menor, no Oriente Médio. Nasceu numa cidade que praticamente era desconhecida
da época. Recentemente, é que esses arqueólogos descobriram Nazaré, descobriram as relíquias de Nazaré, né? As ruínas de Nazaré. Nazaré ficou obscurecida. Tanto é que Jesus, quando ele convidava os apóstolos, Natanael e Filipe, que eram 2 seguidores de João Batista desencarnou, né? Foi condenado à morte, e alguns discípulos ficaram meio que à deriva, como João, como seu irmão Tiago, como Pedro, como seu irmão André, e Natanael e Filipe, que eram adeptos de João Batista. Então, Filipe convidou Natanael: vem cá, Natanael, vamos lá ouvir o Jesus. Ele está convidando pessoas para serem seus apóstolos. Vamos lá ouvi-lo. Ele disse: quem é Jesus? Jesus, aquele lá de Nazaré. Aí Natanael disse: e de Nazaré pode sair coisa boa? Vejam, Nazaré era uma cidade, era um povoado pequenininho, onde Jesus escolheu morar quando sua família voltou do Egito, após fim da perseguição de Herodes contra as crianças menores de 3 anos. Então, meus irmãos, nós temos em Jesus esse modelo de simplicidade, não é? Então, quem somos nós, não é, para estar comparando Jesus com determinadas atitudes nossas ainda meramente humanas, que não são ainda atitudes elevadas, trazendo Jesus para a nossa realidade, quando somos nós que precisamos sair de onde nós estamos, para seguir a Jesus. É completamente diferente. Então, Emmanuel vai terminar esse livro extraordinário, que é o livro que nos fala que estamos a caminho da luz, que ele diz o seguinte, que nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo. Então, Jesus chega de uma forma simples, nascido lá, não é? Em Belém, da Galileia, numa manjedoura, com pais que eram pessoas comuns não, para o povo hebreu, não eram pessoas extraordinárias, ligadas à alta escala social lá de Jerusalém, mas que ali, naquela família simples, sairia o reino, não é? Ou seja, aquele que seria o maior anunciador do reino de Deus na terra, o reino luminoso de Deus pelas palavras de Jesus. Kardec vai dizer na Gênese que a missão de Jesus foi trazer para a gente o pensamento de Deus. Então, o assédio das trevas naquela época foi muito grande para que Jesus não viesse ao planeta. Mas, mesmo assim, Jesus, não é, conseguiu chegar e nos trazer para a nossa realidade. Então, meus irmãos, revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. Então, esse momento é um momento de oração por parte nossa, não é? A noite não tarda, e no bojo das suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Eu sou o caminho, eu sou a vida para Deus, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Nossa, quanta coisa Jesus disse que era, né? E parece que a gente não entendeu, não escutou direito. Então, vejam, hoje nós estamos, não é, diante de uma situação tão difícil, inclusive aqui no nosso planeta. Está todo mundo calado, né? Aqui no Brasil, como se nada tivesse acontecendo. Mas estão acontecendo coisas terríveis, meus irmãos. Mas também estão acontecendo coisas boas. É porque, pela nossa condição moral e espiritual, nós conseguimos mais enxergar as coisas ruins do que as coisas boas. Então, está havendo ainda, não é, muita demonstração de desonestidade, de injustiça, e onde a injustiça está, o mal se estabelece. Então, nós estamos vivendo o mal da injustiça. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu livre arbítrio e Ele nos deu justiça. Então, o senso de justiça, ele faz parte do nosso ser mais íntimo. É por isso que, quando vemos uma injustiça sendo praticada,
nós ficamos mal, nos sentimos mal, ficamos angustiados. E o nível de desonestidade é muito grande ainda. Uma vez, uma pessoa chegou para Chico Xavier e disse assim: ô Chico, como é que o Brasil pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, se o Brasil agora fabrica armas? Desde o início do século XX, a partir de 1906, a indústria armamentista cresceu avassaladoramente. Quase que a palavra não sai. Ou seja, o homem se tornou um homem bélico, o homem das armas. Qualquer arma, qualquer coisa pode virar uma arma. Quando a gente vai visitar presos na prisão, não podemos levar escovas de dentes, porque o preso pode usar uma escova de dentes como arma. Ele pode quebrar a escova e transformá-la num estilete. As mulheres de Tejuco-Papo expulsaram os holandeses da Bahia com panelas e vassouras. Aqui em Vitória de Santo Antão, escravos e os seus senhores espantaram os holandeses também a chutes e pontapés. Então, qualquer coisa pode virar uma arma. Não necessariamente uma arma branca ou uma arma, sei lá, de outra qualificação. Então, esse moço perguntou a Chico, né? Chico, como é que o Brasil se torna um país bélico? Aí Chico disse: meu irmão, realmente, o benfeitor, não é, que é Humberto de Campos, é autor do livro, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele realmente disse que o país é a pátria do Evangelho, mas ele não disse que o país seria um país sem problemas. Ou seja, o Brasil, então aqui tudo devia ser maravilhoso. O Brasil devia ser a 8ª maravilha do planeta, porque é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo, mas lembrando que as pessoas mais necessitadas da mudança, da transformação moral, estão no Brasil. Aqui estão pessoas de todas as localidades do mundo. Aqui tem árabes, japoneses, chineses, coreanos, africanos, cubanos, venezuelanos, de todas as raças do mundo tem aqui no Brasil. Isso é de propósito, para que o Brasil, daqui, realmente saia as melhores intenções de se colocar o Evangelho de Jesus definitivamente no coração das pessoas. É o maior país católico do mundo, é o maior país evangélico do mundo, é o maior país espírita do mundo, está tudo aqui no Brasil. É por isso que os olhos do mundo estão sobre o Brasil. É daqui que saem as maiores riquezas. Dia desse eu conversava com um colega, ele disse: mas Edina, eu acho que o Brasil é o país mais rico do mundo mesmo, porque desde que o Brasil foi descoberto, ele é roubado, e as riquezas não acabam. Então, nós estamos no lugar de onde partirão as diretrizes do planeta, conforme a vontade de nosso Senhor Jesus. Honestidade fingida é desonestidade dobrada, disse Chico Xavier a um amigo, não é? O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. A esperteza, corrompe a vida. A outra, a honestidade, enobrece a alma. Palavras de Chico Xavier. E nós corroboramos com esse pensamento de Chico. O mundo não é dos mais espertos, o mundo é das boas pessoas. Faltam elas saberem disso, não é? Porque parece que elas não sabem que o mundo é do bem e não do mal. Então, quando nós quisermos, meus irmãos, nós extirparemos o mal das nossas vidas. É só querer. Não é questão de que vai cair do céu, não. Não é Deus que vai transformar todo mundo em gente boa. Somos nós, a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que vamos transformando o nosso planeta no planeta melhor. Então, é disso que nós estamos, não é? É sobre isso que nós estamos trabalhando agora, durante essa nossa encarnação. Então, oremos pelo nosso país. Que Jesus esteja na diretriz do nosso planeta. E o Brasil, logicamente, como pátria do Evangelho e coração do mundo, possa fazer a diferença para o resto da humanidade, não é? Então, que nós pensemos em
que o mal nos deixe em paz. Então, todos os dias, façamos as nossas preces e peçamos, Senhor, nos livre do mal. Senhor, nos livre do mal. Senhor, nos livre do mal. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Obrigado, Adina, pela bela explanação. E apesar da ebulição que o mundo vive, a alegria que Jesus nos traz deve superar tudo isso, desde que Ele habite em nossos corações. Ele é o caminho, verdade e vida. E nós temos o privilégio de tê-lo como modelo e guia. A nossa orientação, o nosso norte está em Jesus. E se não fosse Ele, estaríamos muito pior sem saber por onde ir, né? Então, meus irmãos, vamos pedir a nossa irmã Edna para fazer o prece final. Vamos orar. Vamos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. Que Ele possa nos abençoar com suas bênçãos de luz e de paz para as nossas almas. Vamos agradecer a Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso governador espiritual, nosso terapeuta, médico das nossas almas. E agradecer a Ele por sua abnegação, pelo seu amor infinito a todos nós, seus irmãos em humanidade ainda. Ser conosco, amado Mestre Jesus, para que possamos ser realmente o sal da terra e a luz do mundo, Senhor Jesus. Ajudarmos o nosso planeta a vencer as suas dificuldades pelo amor, pela fraternidade, pela solidariedade. Abençoa todas as pessoas que neste momento choram ou sofrem por alguma situação em que estejam passando nesse momento. E nós que estamos aqui, coloquemos em nossa tela mental aquelas pessoas que nós queremos que as nossas vibrações amorosas, elas possam chegar até elas, que elas possam se sentirem melhor, balsamizadas em seus corações, graças às nossas preces e às nossas orações, graças às nossas vibrações e à nossa sintonia amorosa, Senhor Jesus. Que possais, Senhor, abençoar cada pessoa deste planeta, Jesus querido. Notadamente as famílias ameaçadas pelas drogas, pelo desamor, pela incompreensão. Abençoa-nos, Senhor Jesus. Permitais que nossas almas se abram definitivamente para o amor de Deus, para o reino de Deus, para o seu reino de luz, amado Mestre Jesus. Abençoa e protege todas as casas religiosas do planeta, para que elas possam levar aos seus adeptos as melhores diretrizes de transformação moral. Sabemos que a nossa regeneração parte de cada um. Então, somos nós os artífices da regeneração do nosso planeta. Em sendo assim, Senhor, abençoa o Brasil, a pátria do Cruzeiro, o coração do mundo, para que possamos, Senhor Jesus, vencer as dificuldades ora colocadas, e possamos sair todos vitoriosos, todos, indistintamente, Senhor Jesus. E sendo assim, muito obrigada pela oportunidade que nos concedeu e que continue sendo a nossa alegria, Senhor Jesus. Continue sendo o nosso modelo de transformação, de conduta, de procedimento. Abençoe esta casa de trabalho e de oração e todos os seus trabalhadores. E assim, Senhor Jesus, repletos de luz e de paz, rogamos assim, permitires que demos por terminada a nossa tarefa da noite de hoje e que possamos voltar aos nossos lares em paz, possamos ter uma boa noite de descanso para darmos continuidade às nossas existências, Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Obrigada, Jesus. Bom, meus irmãos, concluídos os trabalhos na primeira fase, mantenham-se harmonizados, em silêncio, aguardando a chamada numérica para o passe. Muita paz.